Foi uma caminhada bem desafiadora. A todo domingo nós nos víamos obrigados a vasculhar o cristianismo que há em nós. A todo domingo, de alguma forma, a gente foi obrigado a questionar, a avaliar e a vasculhar o cristianismo que nós professamos. E a todo domingo, a pergunta na pauta era a mesma: ainda somos cristãos? Essa é a série de mensagens que hoje nós terminamos com base na carta de Tiago. Ainda somos cristãos? Nós pensamos em uma resposta, questionados por várias teses que nós encontramos na carta de Tiago, durante todo esse quase 2 meses pregando em Tiago. Nós ainda somos cristãos diante das provações que a gente passa na vida? O modo como nós agimos, dizendo que agimos com sabedoria, mostra que de fato ainda nós somos cristãos? Nós ainda somos cristãos? E se nós de fato somos, nós temos dominado a nossa língua? As nossas obras que evidenciam a nossa fé mostram de fato que ainda nós somos cristãos? Nós ainda somos cristãos nos submetendo à vida no Espírito? Nós ainda somos cristãos e reconhecemos a nossa finitude, de que a gente não pode dizer amanhã eu vou fazer isso e amanhã eu vou fazer aquilo, se Deus não permitir que nós o façamos? E hoje nós vamos terminar a série, mais uma vez fazendo a mesma pergunta: ainda somos cristãos? E para isso, o capítulo 5 vai nos oferecer um caminho bem delineado. A estrutura do capítulo 5 de Tiago é um capítulo bem delineado. É claro, é simples, mas é difícil da gente resolver tudo o que ele vai dizer agora no capítulo 5 no nosso coração. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, e nós vamos ler agora o capítulo 5 todo e nós vamos encerrar a nossa série Ainda Somos Cristãos. Por favor, se puder só aumentar aqui para mim um pouquinho. Tiago, capítulo 5. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que ao lermos a Tua palavra, possamos entender o que o Senhor quer da nossa vida como cristãos, como filhos do Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento e compreensão do que é viver o cristianismo, e que possamos de fato, com sinceridade, assumir essa responsabilidade de sermos cristãos. Eu peço que mais uma vez o Senhor seja misericordioso para com a minha vida ao expor a Tua palavra. E eu peço também para que o Senhor seja mais uma vez misericordioso com aqueles que vão ouvir a Tua palavra. Que tanto no meu coração, quanto no coração de todos aqueles que vão ouvir, possamos ser testificados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos ler, Tiago, capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que sobreviverão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos,
e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que convence o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. No capítulo 5, o Tiago, como eu bem disse antes, ele vai fazer um discurso bem entrelaçado. O discurso do Tiago está bem entrelaçado, bem delineado. E ele começa dos versículos 1 e 3 falando de um assunto que causa um certo frisson para muita gente. Ele começa a falar da riqueza, do ter dinheiro, de ter posses. E como é que a gente lida com as nossas riquezas, com as nossas posses e com o nosso dinheiro. Dos versículos 1 e 3, ele vai dar a base de tudo aquilo que ele vai dizer neste último capítulo. Ele começa a discussão falando da riqueza. E ele começa dizendo aos ricos da época. Ele diz que os ricos da época dele, do contexto histórico, eles deveriam chorar e lamentar. É muito interessante que a palavra aqui, lamentar, no original, é gemer. Os ricos deveriam gemer, imagine. Essa pessoa tem muito dinheiro, essa pessoa tem muitos recursos, essa pessoa tem do bom e do melhor, não lhe falta absolutamente nada, e ela olha para tudo que tem e ela deveria chorar e lamentar. E não é chorar e lamentar porque dizer assim, perdi tudo que eu tenho. Não, vai continuar com tudo que você tem.
e ainda mais por continuar com tudo que você tem, você agora deve chorar e deve lamentar. Você deve se ajoelhar na sua sala e gemer. Gemer. Bom, isso significa que todo rico tem que gemer? Isso significa que todo rico tem que chorar e lamentar? Isso significa que ser rico é ruim? Não é isso que o Tiago está dizendo. Não, desde que a riqueza não monte em você. Não, desde que a riqueza não governe a sua vida. Porque se a riqueza montou em você, e ela guia o seu coração e guia a sua vida, então você tem que sentar e gemer ao quadrado. Então a pergunta é, qual é o problema, ou qual é o pecado desses ricos aqui do texto? Qual é o grande problema desses ricos? E o versículo 2 diz? O versículo 2 diz que as riquezas se corromperam. Olha que interessante. Quando a gente pensa em ser corrompido, a gente não pensa na riqueza, a gente pensa no rico. A gente não pensa no objeto, a gente pensa em quem administra ou quem gerencia o objeto. A gente não fala que a riqueza se corrompeu, a gente fala que o rico está corrompido, porque ele não administra bem os recursos. Mas, mais uma vez, o Tiago pensa fora da caixinha, além de ser muito prático. Ele está sendo muito claro aqui. Ele está dizendo, não, eu estou dizendo que a riqueza se corrompeu. A riqueza se corrompeu. Tiago aqui está falando de uma riqueza que se corrompeu porque foi ganha com dinheiro sujo. Inicialmente não. Mas ele vai falar sobre ganhar dinheiro de modo sujo. Ele vai falar aqui no capítulo 5. Mas inicialmente não é esse tipo desse dinheiro que se corrompeu, dessa riqueza que se corrompeu. Não é por ter dinheiro, não é por ter enriquecido por meios obscuros. Não é por ter enriquecido porque tem o dinheiro de modo sujo. Inicialmente não. Então, se não é dinheiro sujo, como é que a riqueza se corrompe? É muito interessante a gente também perceber que a palavra corromper no original é decompor, ou seja, está se perdendo. Essa ideia também da fragilidade. Veja, no final do capítulo 4, na semana passada, se não me engano, o presbítero Rogério pregou sobre a finitude do homem. Deus é soberano e o homem é finito. Então ele meio que continua o raciocínio do capítulo 4 agora aqui, dando uma indireta, falando, então, do mesmo jeito que você é finito, aquele bem que você possui também é, porque do mesmo jeito que você está envelhecendo, tudo isso que está aqui vai se perder, vai se corromper. Aliás, você não vai levar nada disso para o reino dos céus. Tem aquele pessoal que coloca no carro, né, propriedade exclusiva de Jesus. É? Bem, eu não sei, eu acredito que Deus não quer o seu carro, Deus quer o motorista. Porque se ele tiver o motorista, o carro vai-se embora. É o motorista. Então talvez seria melhor a gente dizer, o motorista é propriedade exclusiva de Jesus. Aí você tem um outro problema, porque se alguém te fechar, você tem que lembrar que você é propriedade exclusiva de Jesus. Se alguém roubar a sua vaga no shopping, você vai dizer, glória a Deus, entra querida, Deus te abençoe. Porque eu sou propriedade exclusiva de Jesus, não é o carro. Tiago faz uma analogia muito significativa aqui. Ele diz que o ouro e a prata foram corroídos, mas como pode o ouro ser corroído? Me explica isso quimicamente. Eu não sou nenhum perito em química, mas estudando eu fiz aqui umas perguntas. Como é que pode o ouro se corromper? Como é que pode a prata se corromper? As mulheres que compram aquelas bijuterias, elas manjam como é que, né? Tem umas que você compra que fica toda enferrujada, alegórica. Que a prata, não, tem que comprar a prata. Porque a prata não vai me dar alergia, a prata não vai se corromper.
O que o Tiago está dizendo aqui é que tanto o ouro quanto a prata perderam o seu propósito. Tiago está falando de uma riqueza que se perdeu. Tiago está falando de uma riqueza que o homem tem ela, mas que a riqueza perdeu o seu propósito. Tiago está querendo dizer para mim e para você que a riqueza e os benefícios que ela promove, a mim e a você, ela pode perder o seu propósito, sim. E quando é que a riqueza perde o seu propósito? Tiago agora vai começar a falar um pouquinho sobre isso. E agora, o que é mais interessante é que, se do mesmo modo que um objeto ou que a riqueza se corrompeu, obviamente que quem administra esse recurso também está corrompido. Também está corrompido. O homem que administra a riqueza também se perde, assim como a sua riqueza se perde. E veja como é que o Tiago traça o raciocínio a partir agora dos versículos 4 e 6. Primeiro, ele vai falar que essa riqueza se corrompe, se perde, porque a pessoa que administra essa riqueza, ela demonstra traços favoráveis ao roubo. Essa cobiça em olhar e querer ter aquilo que não se tem. E se eu vou articular qualquer meio para ter aquilo, eu vou fazer. E se ninguém vai saber, melhor ainda. Porque o que vale é o dinheiro no bolso. Porque o que vale é eu ter na minha estante o troféu que eu tanto quero que o outro tem. Já que eu não tenho condições de tê-lo, então eu vou arrumar um jeito de ter. Ainda que seja no mercado obscuro. E é claro que ninguém começa a roubar grandes coisas. Começa-se a roubar chocolatinho no mercado. Começa-se a roubar a borracha do coleguinha da escola. E a perceber que ninguém deu conta disso. Ou que se deu, você não foi comigo. Não foi comigo. A cobiça, ela começa com pequenas fraudes, assumindo ou tomando pequenos atalhos, até que você começa a se sentir mais seguro, e o seguro suficiente para você dar pulos maiores. Agora a pergunta é, como é que o Tiago vai falar do roubo? Como é que ele vai delinear o roubo a partir do versículo 4? Como é que esse roubo acontece? Tiago não está falando de alguém aqui que chegou armado, ok? Que chegou armado e falou, passa aí tudo que você tem que eu vou levar para casa. Tiago não está falando de alguém armado tomando o dinheiro do outro, não. A sutilidade da vida, ela é perspicaz, né? Porque Tiago está falando sobre o roubo dentro do cenário do trabalho. A gente trabalha e a gente rouba no trabalho. O cenário do roubo é o trabalho. Tiago fala sobre salários que não foram recebidos, de gente que trabalhou e não recebeu o salário, porque foi roubado. E o Tiago fala da relação desses chefes, desses ricos, com os seus empregados, mantendo uma relação de poder com eles. E a coisa fica tão grave que Deus ouviu o clamor desses empregados. Gente que trabalha e não recebe, e gente que é tratada como escravo naquilo que faz. É bem possível a gente trabalhar e com o nosso trabalho a gente enriquecer, e à medida que a gente enriquece com o fruto do nosso trabalho, é possível sim a gente deixar outros mais pobres à medida que a gente vai enriquecendo dentro do contexto do nosso trabalho. E é nesse sentido que eu faço uma pergunta: qual é a função do trabalho? Para que serve o trabalho, gente? Para que serve o trabalho? Se a gente pegar biblicamente, a gente vai ter um raciocínio sobre o trabalho. Primeiro que Deus é o primeiro trabalhador, ok? Deus foi o primeiro que trabalhou. E aí Deus faz o quê? Deus chama um homem para trabalhar no mundo. Porque qual era a finalidade de Deus com o homem? É que o homem no trabalho, ele pudesse cooperar com o trabalho de Deus no mundo.
Então, a função do homem é cooperar com Deus, na ordem, num mundo que vive o caos. A minha função e a sua função quando a gente trabalha, é cooperar com a ordem no mundo, num mundo que vive em caos. É nesse sentido que aquilo que você faz como trabalho pode lhe gerar sim bons e dignos recursos financeiros. É natural. Agora preste atenção. O modo como você lida com o seu trabalho, o modo como você lida com as pessoas que estão ao seu redor, e o modo como você lida com os recursos financeiros que você ganha do seu trabalho, você pode sim colaborar para redimir o caos no mundo. O jeito que você trabalha, você pode colaborar para gerar ordem no trabalho. O jeito como você trabalha como um cristão sincero e verdadeiro, você pode gerar ordem. As pessoas estão sendo corrompidas, as pessoas procuram sempre os atalhos, mas você como cristão, não, eu não vou buscar atalho, porque eu vim aqui, eu trabalho para a glória do Senhor e vou gerar ordem naquilo que eu faço. Não caos. O recurso que você ganha no final do mês é um recurso que também pode e deve gerar ordem no mundo. Com o recurso você se mantém, com o recurso você paga as suas contas, você paga os impostos, paga a multa de carro e afins, mas paga, ou deve se pagar. Não é? Então você deve gerar ordem no mundo. Por outro lado, por conta da ganância que há em nós, por conta do pecado que há em nós, o nosso trabalho e o recurso que o homem ganha pode contribuir sim para aumentar o caos no mundo. À medida que você ganha e não percebe aquele que não tem, e você não é capaz de abençoar aquele que não tem, você promove caos no mundo. Quando é que você promove ordem? Quando você pega aquilo que tem, administra com fé, com seriedade, como um cristão que é, percebe uma pessoa, percebe alguém, percebe um irmão, alguém, parente, qualquer pessoa que seja, que está necessitado e você é capaz de dividir aquela pessoa. Pronto, você gera ordem. Você gera ordem. Porque você coopera com Deus, abençoando pessoas. E Deus vai abençoar você. Eu não estou fazendo joguinho com Deus, eu estou dando porque Deus vai me dar. Não, eu dou porque Deus me deu. Eu não dou porque eu vou esperar que Deus me dê o dobro. Não, eu dou porque Deus me deu. E se eu der, não significa que Deus vai te dar o dobro, não. Você pode dar e pode ficar sem. Ok? Você pode dar e pode ficar sem. Porque tem gente que diz assim, vou dar agora R$100 para você. Deus te abençoe, vira as costas, agora eu sei que Deus vai me dar 200. Aí passa a segunda, passa a terça, Senhor, cadê os 200? Diz, não, eu não te prometi 200. Aliás, eu não te prometi nem 100. Você deu porque você quis dar, abençoar. Muito bem, agora viva sem o 100. O negócio é que a gente quer viver com o 100 no bolso. Como reserva. Mas tem alguém que precisa de 50 e a gente não é capaz de dar. Quem dá, tira o caos do coração daquela pessoa. Você está em duas partes. Você pode viver nos dois polos. Ou com o seu trabalho você promove caos na sociedade que já está um caos. Ou com o seu trabalho você promove ordem. E por que não, progresso. A segunda razão que o Tiago vai falar sobre essa riqueza que se corrompeu também está no versículo 5. Ele diz que aqueles ricos deveriam gemer, não apenas porque eles roubavam, não porque eles apenas geravam caos na vida das pessoas, não, mas também porque eles viviam uma vida de eu vou chamar de degustação viciante.
que é aquela degustação que você não para, já viu aqueles salgadinhos, né? Você vai jantar na casa de uma pessoa, aí a pessoa, daqui a pouco eu trago o prato principal. Só que a pessoa vai lá e leva aqueles, eu adoro aqueles salaminho com limão. Eu não vou conseguir jantar, porque enquanto botar eu vou comer aquele trem tudo. Aí chega a janta, você já está empanzinado no negócio. Quer dizer, é esse vício, você pega um, pega outro, e não para. E, gente, tira isso daqui, pelo amor de Deus. A segunda razão desses ricos chorarem e gemer, é porque eles viviam uma vida de uma degustação viciante dos prazeres da terra. A riqueza deles se corrompeu quando eles usavam exclusivamente o dinheiro e a riqueza deles para eles. Como o Tiago estava falando antes sobre o roubo, promovendo caos no mundo, caos na vida das pessoas por conta do roubo, é possível sim, é possível tirar de um e colocar para si mesmo e viver com mais extravagância ainda, sendo que o outro vive em caos e você vive em plena ordem e decência, achando que é o rei da cocada, né? É a última bolacha do pacote Bono. Que delícia essa bolacha. A terceira razão, e é uma triste consequência das outras duas que eu acabei de falar, é que esse tipo de pessoa ela vai fazer de tudo para se manter no topo da sociedade. Tem aquelas pessoas que são ricas e elas fazem de tudo para evidenciar a sua riqueza. Tem aquelas pessoas que são ricas e perderam a sua riqueza, mas querem manter a pose e manter o lugar, o status dentro da sociedade de que ainda mantém um lugar de importância. Então, não abre mão, não olha para o espelho e diz, ok, eu perdi. Agora eu vou viver como aquele que perdeu e vou reconstruir minha vida. Não, eu não perdi. Eu vou manter a linha. Aliás, ninguém precisa saber que eu perdi. Então, o Tiago está falando do risco que essa pessoa tem, desculpe, em se manter no topo, em se manter em cima da sociedade. E a patologia vai tão longe que o Tiago fala aqui que essas pessoas cometem homicídio no versículo 6. Olha isso. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Está falando dos trabalhadores, que não tinha voz, que não tinha um sindicato. E aí os ricos fazem o quê? Oprimem e promovem a morte dessas pessoas. Agora a gente tem que pensar o seguinte, como é que nós vamos interpretar o homicídio aqui? Como é que nós vamos interpretar o homicídio? Dois jeitos. A gente pode interpretar literalmente, ok? Para se ter mais, literalmente matava aquelas pessoas para se ter aquilo, ou para não pagar mesmo. Fez o serviço, eu mato você, porque aí você fez o serviço de graça para mim, eu mato você e estou com o dinheiro no bolso, está resolvido o meu problema. Ou pode ser uma linguagem figurada, que na verdade também não deixa de ser meio que literal. Porque se o Tiago está falando aqui dos ricos que roubavam salários dos outros, então se você tira o sustento de um, você mata essa pessoa porque ela não tem condições de sobreviver. Se você não dá o sustento para ele, como é que ela vai viver? Você o mata, na unha, você mata. Como diz na linguagem, né, popular, a gente mata na unha. Ambos são homicídios. Ambos. Sabe qual é o triste? O triste é que a gente vive numa sociedade homicida. Todos os dias, pessoas são mortas. E não apenas por bala, não apenas por morte matada, mas pessoas continuam sendo mortas pela ausência de misericórdia e de justiça, de gente que tem dinheiro no bolso, mas não consegue viver com retidão com o dinheiro do bolso que tem.
A grande pergunta agora que o Tiago montou esse cenário, que é bem parecido com o que a gente vive, a grande pergunta é: e agora? E agora? Como é que os verdadeiros cristãos devem viver a partir ou dentro de uma sociedade como essa? Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos ser igreja? Vendo esses mecanismos, como é que nós vamos ser igreja percebendo esse desajuste social? Como é que nós vamos ser igreja observando pessoas sofrendo, tendo pouco, enquanto outros se enriquecem tirando do pouco que tem, daquela pessoa que pouco que tem? E aí, dos versículos 5 a 11, ele vai falar de algo que pode estar muito longe de toda a igreja. E Tiago fala de uma coisa que a gente não espera. Porque quando a gente vê um cenário desse, a primeira reação que se tem é militância. Vamos levantar a igreja, vamos se promover, vamos nos levantar com voz profética, e vamos falar, e vamos denunciar. Ok, eu acredito que isso tem o seu devido lugar. Mas o Tiago é fora da curva, lembra? Olha o caminho que o Tiago propõe a partir do versículo 5 em diante. Versículo 5 até o 11, o Tiago vai dizer que nós devemos ter paciência. Eu confesso para você que quando eu li o texto, do versículo 7 a 11, me desculpe. Quando eu li o texto, eu falei assim, não. Ele traça aqui toda essa corrupção do versículos 1 até o versículo 6 da vida humana. Quando ele chega no versículo 7, ele diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes. Como que eu posso ser paciente? Como é que eu posso ser paciente vendo tudo isso que a gente está vendo? Como é que a gente vai viver com essa paciência no meio de tanta injustiça? Tiago está falando dessa paciência que é calma. Tipo assim, não, eu não vou fazer nada não, a gente vai ter paciência, vamos esperar que tudo vai se ajeitar. Ou ele está falando daquele tipo de paciência que a gente diz assim, fazer o quê? Paciência, né? Paciência. Tem tanta gente que tem tanta coisa, tanto recurso, tanta gente sofrendo, eu não consigo fazer nada. Aliás, eu não vou dar conta de resolver o problema da humanidade, então, paciência, vou resolver o meu, ema, cada um com os seus problemas. Que tipo de paciência é essa que o Tiago está falando aqui? Eu preciso dizer para você que essa não é a paciência não é uma postura apática. Não é essa postura que a gente vê as coisas sentada no banquinho, no sofá da nossa casa, e vendo as coisas acontecerem, e a gente, alguém vai falar alguma coisa aí. Não é? Vai ter alguém de alguma igreja vai falar alguma coisa aí. Não é? Não sei se eu falo o nome do irmão, né? Mas vai ter alguns pastores aí que tinham bigode, que tirou o bigode, que vai falar. Alguém vai se pronunciar. Eu não preciso falar nada, porque eu vou ter paciência, eu vou esperar a coisa acontecer. Tiago sugere uma paciência confiante. Tiago não fala de uma paciência apática, ele fala de uma paciência confiante. Olha o versículo 7, ele diz, pacientes até a vinda do Senhor. Ele está falando de uma paciência que aguarda o retorno de Cristo nesse mundo. O problema é que a gente não quer ouvir isso, sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de instantâneo. Tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser muito rápido e dinâmico, A gente vive nesse mundo do instantâneo. A gente vê o caos no mundo e, de alguma forma, a gente espera que a igreja se pronuncie, que a igreja fale alguma coisa. Eu concordo.
Eu acredito que a igreja tem que se manifestar sim. Eu acredito até que alguns setores da sociedade, algumas esferas da sociedade, elas vão receber algum tipo de mudança sim, pela postura, pela voz da igreja. Sim, eu acredito nisso. Agora eu também acredito no outro lado da moeda. Que nenhuma mudança nesse mundo será definitiva. Eu quero dizer que, por mais que nós venhamos a exercer a nossa tarefa no mundo, de ser sal da terra e luz do mundo, nunca será plenamente suficiente. Nunca vai ser pleno. Nunca vai ser suficiente, porque o pecado está nesse mundo, está em mim, está em você. Existe sim uma cura substancial, como diz o Francis Schaeffer. Há uma cura substancial no mundo, mas ela não é definitiva. Não é definitiva. Por isso, paciência. E eu e você temos que ter essa paciência com os nossos olhos voltados para o retorno de Jesus. Mas uma postura que muitos cristãos assumem no mundo não é de agir nem é como agir, deixar de agir como sal da terra e luz do mundo. O problema é que nós queremos ser pacientes sem observar o retorno de Jesus. E quando a gente não observa a nossa sociedade com esse óculos de que um dia Jesus vai voltar, sabe o que acontece com a igreja? Nós acabamos murmurando. A gente começa a murmurar. Aí a gente começa a dizer assim, de que adianta a gente promover a paz? De que adianta, porque o nosso país nunca vai mudar, a corrupção está alastrada no meio do povo, não vai adiantar a gente falar nada. Aí você tem aqueles cristãos, né, aquele povo que diz assim, eu já nem vejo mais jornal, porque eu não aguento mais, é só notícia ruim, é só notícia trágica, eu não dou mais conta de ver. Não aguento mais ver. Tem aqueles que vão pegar essa frase que eu disse aqui e vão dizer assim, já que não é uma cura definitiva, então para que eu vou me manifestar, né? Vamos esperar Jesus voltar? Vamos esperar. Se você não estiver firme na paciência, confiante no retorno de Jesus, você vai cair no murmúrio. Se os seus olhos não estiverem voltados para o retorno de Jesus, você vai olhar para esse mundo murmurando, reclamando, achando que esse mundo não serve para nada, acabou, não tem jeito, e você só vai murmurar, e murmurar, e murmurar, e olha o que diz o versículo 9, não vos queixeis uns dos outros, é aquela típica postura do crente, que olha para o outro e diz assim, a igreja podia fazer mais, né? A nossa igreja, a igreja do Guará, a igreja presbiteriana do Guará, ela podia fazer mais na sociedade. Tem aquele outro irmão que olha e diz assim, aquele outro irmão, ele poderia cooperar com uma maior mudança no mundo, porque afinal de contas ele tem uma empresa, ele tem recurso financeiro, ele podia colaborar, mas não colabora, dá tchau assim, Paciência. Não é essa paciência assim, paciência, né? Não. É quando eu e você observarmos a sociedade e a gente perceber que essa sociedade está um caos e a gente ainda tenta promover a ordem no meio dela, nossos olhos não estão voltados para isso. Nossos olhos estão voltados para o céu, porque nós sabemos que de uma hora, de qualquer instante, esse céu pode se rasgar e Jesus de Nazaré voltará. Essa é a nossa paciência. Eu não vou ficar agoniado, porque eu sei que Jesus um dia vai voltar. E Tiago nos dá 2 exemplos de paciência no mundo caótico. Essa paciência que caminha do lado oposto, ou essa impaciência incrédula, que é gente que fica impaciente, que ao mesmo tempo que é impaciente, ele é incrédulo, ou dessa paciência que murmura, está tão desligado, está tão calmo, mas só vive murmurando do mundo, murmurando. O Tiago dá 2 exemplos.
O primeiro, no versículo 10, ele fala dos profetas que suportaram com paciência os sofrimentos no mundo. Eu não gostaria de ser profeta. Está cheio de gente por aí que quer ser profeta. Apóstolo, profeta. Eu não quero ser profeta. Porque o profeta aqui nas Escrituras, todos eles sofreram muito. E sofreram com paciência. O segundo exemplo que o Tiago nos dá é o de Jó. No versículo 11, ele fala que Jó perseverou firme na paciência. Sabe qual é a conclusão que eu chego sobre ser paciente? É que a paciência é uma postura de perseverança. Paciência é uma postura de perseverar nela. Porque todos os dias, eu e você, nós seremos levados a não perseverarmos. Porque o mundo não sabe esperar. O mundo não sabe esperar. E a gente se contamina com isso. Segunda-feira você tem que pagar uma conta. Você chega no banco e vê que a fila está grande. Não vou ficar. Aí a gente cria mecanismos para isso. Não, eu vou baixar um aplicativo aqui no meu celular, porque eu não vou mais na agência. A coisa tem que ser dinâmica. O mundo não sabe esperar. E a gente acaba vivendo esse negócio. Também eu não consigo esperar mais. Eu não consigo, e a gente não consegue mais esperar que o Brasil vai melhorar. A gente já não consegue mais esperar que nós vamos ter agora estamos aí batendo a porta das eleições, né? Abre um parênteses aqui. Eu estou assustado, porque é pela primeira vez na história que eu percebo que brasileiros conhecem os nomes de juízes e antes de conhecer os 11 escalados da seleção brasileira. Nós sabemos os nomes dos juízes, mas a gente não sabe direito a escalação da seleção do Brasil. Isso é sinal de mudança. Parabéns para o Brasil. Parabéns. A gente começa a ter algumas coisas mudando dentro da raiz da nossa nação e do nosso povo. Precisa mudar muita coisa ainda. Mas é a primeira vez que eu vejo isso. A gente sabe o nome dos juízes todos, né? Antes dos jogadores da seleção. Mas, deixe-me voltar aqui. Tiago está dizendo o seguinte, que se nós não tivermos paciência para perseverarmos nesse mundo que está um caos, ao invés de nós ficarmos olhando para o mundo e ficarmos murmurando e ficarmos impacientes, eu tenho uma coisa para dizer para você. Porque quando o Tiago diz assim, pacientes esperando a vinda de Jesus, ele está dizendo assim, gente, olha, as coisas podem não mudar, ok? As coisas podem não mudar. Você vai continuar sendo cristão, com o seu trabalho você vai tentar promover a ordem na sociedade, mas entenda uma coisa, as coisas podem não mudar. E já que as coisas podem não mudar, você não fique frustrado se elas não mudarem por conta do seu esforço. Sabe o que é que você faz? Fique calmo, espere, porque Jesus vai voltar. Tudo pode continuar como está, mas espere perseverante, porque Jesus está voltando. Não desanime. Se você olhar para a nossa nação e você dizer assim, não há mais mudança, não desanime, tenha paciência, persevere na paciência, porque Jesus está voltando. Você crê nisso? Mas vamos ser sinceros. Como é que nós vamos chegar no caminho da perseverança nesse mundo que tanto nos desanima? Como é que a gente vai ser perseverante no meio desse mundo que tanto nos desanima? E o Tiago só nos dá um caminho.
Tiago só nos dá um caminho para sermos perseverantes nesse mundo que tanto nos desanima. E dos versículos 13 a 18, o caminho chama-se oração. Olha como ele começa no versículo 13. Ele diz: aquele que está com dificuldade, que deve orar. O que está feliz, que cante. Deixa eu fazer aqui um outro parênteses. Eu fechei aquele outro parênteses, eu não fechei, então fechei agora. Vou abrir um outro agora sobre esse está feliz, cante. Não sei se você já andou no metrô, no ônibus, avião. Geralmente as pessoas estão como? Foninho. Estão fazendo o quê? Às vezes elas estão ouvindo muita música, estão ouvindo você bem assim, né? Positivo. Pode estar ouvindo um sermão, alguma coisa boa, né? Mas na maioria das vezes, esse pessoal está ouvindo música. A gente está muito acostumado a ouvir música, mas a gente canta pouco. As pessoas ouvem demais, mas cantam pouco. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não ouça só não, cante. Se você está feliz, cante. E que o mundo saiba que existem pessoas ainda que cantam e que não têm vergonha de cantar. Estão cantando porque são felizes, ainda que o mundo esteja caindo, ainda que a figueira não floresça. Eu canto porque o meu Redentor vivo está. Eu canto. Então, só a dica, para de ouvir um pouco, pode ouvir, mas cante mais. Numa sociedade que só ouve música, mas canta pouco, vamos cantar. E por favor, vamos cantar música boa. Vale isso também. Não precisa ser gospel, né? Tem muita música boa. Né? Fecha parênteses aqui. Não cante perto de mim, que tiro foi esse, por favor, porque senão você vai tomar um tiro. Veja a construção que o Tiago faz. Veja a construção que o Tiago faz. Ele fala sobre dificuldade e felicidade no mesmo parágrafo, no mesmo versículo. Dificuldade e felicidade, dificuldade e felicidade. O que é que o Tiago está dizendo para nós? Que períodos de tristeza são também seguidos por períodos de alegria. Creia nisso. Você vai voltar a cantar. Você pode estar passando o primeiro período de dificuldade, orando, clamando, jejuando, mas a sua vida não será só isso. Você vai voltar a cantar. O Senhor há de lhe dar alegria, porque períodos de tristeza também são acompanhados com períodos de alegria. Por isso, cante. Mas aqui o Tiago continua a falar de oração. Ele vai falar dessa oração como o caminho que nos conduz à perseverança nesse mundo caótico. E aqui essa vida de oração na igreja, ela gera no meio da igreja uma palavra que nós precisamos ainda aprender muito sobre ela. A palavra que a oração gera no meio da igreja chama-se cura. Cura. Que tipo de cura? O Tiago está falando de uma cura que evidencia a manifestação do reino de Deus. Irmãos, entenda uma coisa. O reino de Deus já está entre nós. Não completamente, mas já está entre nós. É a tensão teológica do já e ainda não. Já e ainda não, mas já está entre nós. Você crê? O reino de Deus já está entre nós. E uma das manifestações que o Tiago sugere e fala é sobre a cura. E ele fala de cura de dois momentos. No primeiro,
dos versículos 14 a 15, ele fala de cura dos enfermos. Eu preciso dizer uma coisa para você. A igreja, ela é edificada pela forma como Deus opera curas também no meio do seu povo. Às vezes, a gente fica um pouco meio reservado para falar sobre cura, né? Não, eu não posso falar, não, por cura, não. A gente vai orar por uma pessoa. Bom, eu nasci no meio presbiteriano, então eu sou presbiteriano, presbiteriano, não é? Alguns acham que eu sou um presbiteriano meio torto, mas eu sou. Na verdade, eu sou de Cristo, ponto final. Mas a gente às vezes vai orar, e a gente diz assim, não, vamos orar por uma pessoa que está enferma, e a gente vai orar assim, daquele jeito, né? Senhor Jesus, nós pedimos para que, se o Senhor quiser curar, que o Senhor faça isso, em nome de Jesus, amém. Então, parece que a gente tem medo de dizer, Senhor, eu oro para que o Senhor a cure, em nome de Jesus, amém. Mas a gente fica meio com receio, né? Não, Senhor, se o Senhor quiser, né? Porque o Senhor é Deus, a gente precisa lembrar para Deus na oração, né? Porque o Senhor é Deus, eu sou homem só, o Senhor é Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Eu preciso dizer para você que o reino de Deus está entre nós. E que também, sim, por curas, a igreja também é edificada, sim. E a gente não precisa ter medo de falar sobre isso. Tiago fala que ele usa a figura dos líderes da igreja que oram pelos enfermos com óleo. Agora veja o que o Tiago está dizendo no texto. O foco não está no óleo. O foco está na oração. O foco não está no óleo que os líderes colocam sobre uma pessoa enferma. O foco está na oração. Versículo 15: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Agora você pode pensar assim: a oração da fé salvará o enfermo. Aí tem aqueles que ainda querem assim, segurar o negócio ainda, né? Diz assim, não, pastor, mas presta atenção, o termo aqui salvará pode estar falando a uma cura interna no coração, a salvação daquele enfermo em relação à sua salvação com Deus. Ok, eu vou dizer que pode ser, mas veja como continua o Tiago, como é que o Tiago continua? O versículo 15 diz, a oração da fé salvará o enfermo, ok, e o Senhor o levantará. Ele está falando de levantar fisicamente, alguém que está abatido fisicamente. Isso é manifestação do reino de Deus, no meio do seu povo, curando pessoas e edificando a igreja e dizendo para elas, olhem, esse sinal, sejam pacientes, porque Jesus está voltando. Nunca fique longe do seu último milagre. Nunca fique longe do seu último milagre. Eu vou tomar aqui a liberdade. Ele não está aqui hoje. Eu já pedi para ele dizer na igreja. Mas ele não quis dizer. Mas eu vou falar hoje, nem pedir permissão para ele, porque eu não preciso pedir permissão para ele. Seu Edivaldo Alexandre, há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, ele me ligou desesperado. Pastor, venha me visitar, por favor, eu não estou bem. E quando eu fui lá, ele havia descoberto naquela semana um tumor no seu pulmão. Um tumor no seu pulmão. E os médicos estavam assim, ele estava fazendo outros exames e ele estava desesperado. Na outra semana eu peguei 2 presbíteros, peguei o presbítero Rogério e peguei o presbítero Luiz Henrique junto comigo. E eu levei um olhinho. Botei na minha bolsa e fui. Eu marquei com ele, posso ir aí orar pelo senhor? Pode.
Ele estava muito angustiado. Nós chegamos lá, começamos a conversar com ele, e eu disse a ele: Senhor Edivaldo, a gente veio aqui orar pelo senhor, a gente pode orar pelo senhor? Ele disse: claro. Eu falei: eu posso pedir outra coisa para o senhor? Eu estou aqui com um olhinho, o óleo não tem poder algum, porque é a oração da fé, eu quero orar pelo senhor, mas eu gostaria de ungí-lo, o senhor me permite fazer isso? Ele: claro. Ele se ajoelhou, eu coloquei um pouquinho de óleo na testa dele, e nós oramos por ele, pedindo para que ele fosse curado. E fomos embora. Na semana seguinte, o senhor Edivaldo Alexandre me liga chorando. Eu já sabia o que era. Na minha visão, a coisa se alastrou. E eu disse: Senhor Edivaldo, fale. Ele disse assim: eu não consigo. Fale, homem. E ele disse assim para mim: nós repetimos os exames, meu pulmão está limpo. Eu disse: como é que é? Ele falou assim: nós repetimos os exames, meu pulmão está limpo. O senhor Edivaldo Alexandre está por aí. Ele teve um outro problema de saúde, mas o pulmão dele está limpo. E ele comprovou para nós, mostrou depois para mim as duas chapas, uma com alteração e a outra limpa. Eu falei: o que é isso? Isso é manifestação do reino de Deus. E eu não quero sair daqui nessa noite, eu não terminei o sermão. Mas eu gostaria de agora orar. Eu gostaria sim de orar por você que está sentindo dores. Eu gostaria sim de orar por você que está com alguma enfermidade, sim. Eu gostaria que você que está sentindo dores, que você que tem sentido dores físicas na sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero que os presbíteros venham aqui à frente, nós vamos orar por você. Por favor, Léo, Sr. Toninho, por favor. Eu quero orar por você que está assim, com alguma dor física. Eu quero que você venha aqui de joelhos e nós vamos orar por você. Eu quero pedir, Daniel, por favor, cante uma música para nós enquanto nós oramos aqui junto. Pode ser oferta de amor, em espírito, em verdade. Mas eu quero que você venha e fique de joelhos aqui. Você que está sentindo dor, sim. Nós vamos orar por você agora. Se você não puder se ajoelhar, você vai ficar em pé. Por favor, venha à frente, porque os presbíteros e nós vamos orar por todas as pessoas que estão aqui. Enquanto nós cantamos, nós vamos, pessoa por pessoa, orar por você. Nós vamos orar por você agora. Vamos cantar juntos? Espírito, em verdade, te adoramos, Vamos cantar. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é
está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos. Ó Deus amado, Espírito Santo de Deus, o Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. E eu peço, Pai, nessa noite, que nós possamos sair daqui cantando de júbilo, porque nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Cura o Teu povo nessa noite, Senhor. E eu oro especificamente por dor física, por irmãos que estão sofrendo fisicamente há anos, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de cura, e que nós nunca mais venhamos a nos esquecer daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Cura-nos em nome de Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo, manifesta o Teu reino sobre nós e edifica a Tua igreja com testemunho sobre cura, para que nós possamos perseverar, olhando para os céus e aguardando a Tua volta, aguardando o Teu retorno. Cura o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Se levanta. Que Deus abençoe você, você seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nunca fique longe do seu último milagre. Aí você veio aqui à frente, Deus curou você nessa noite, você não vai se calar, você vai testemunhar isso. Mas e se a cura não vier? Não há problema. Não há problema. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, fala do caso de Trófimo, que Paulo orou, e esse homem não foi curado. Filipenses 2, 27 fala do caso de Epafrodito, que ficou com uma doença mortal, e depois de muito tempo é que Deus tocou naquele homem, ele foi curado. Sem falar do apóstolo Paulo, com espinho na carne. Mas nós vamos orar, pedindo para que Deus presenteie o seu povo com curas, e para que a nossa fé persevere
olhando para o retorno de Jesus. Essa é a primeira manifestação, a manifestação da cura física. Mas o Tiago fala de uma outra cura, no versículo 16. Ele fala da cura espiritual. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago agora está falando dessa cura que liberta-nos da culpa, de gente que tem carregado tanta culpa por decisões erradas que tomou na vida, e que não consegue mais se libertar disso, de gente que errou feio, de gente que vacilou feio por conta dos seus pecados, e ainda fica preso, amargou a vida, algemado a essa situação. Tiago está dizendo, confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Ora, o que é uma igreja de verdade? O que é uma igreja de verdade? Uma igreja de verdade é uma igreja que não celebra o pecado do outro. Uma igreja de verdade não fofoca sobre a queda do outro. Uma igreja de verdade ora quando o irmão peca. Uma igreja de verdade ora quando o irmão se afasta. Isso é igreja. Agora, se não há cura em nós, é porque também nos falta confissão. Se não há cura no nosso meio, é porque também nos falta confissão. De assumirmos os nossos vacilos, de assumirmos os nossos pecados, de assumirmos as nossas idolatrias. Porque a confissão purifica a alma. E talvez essa semana seja uma boa semana, um bom momento para você pagar o café para um irmão porque você não consegue mais resolver a questão, ou para você pagar o café para alguém que você precisa dizer sobre você precisa falar sobre o seu jugo, desabafar, colocar isso para fora, e confessar o seu pecado, dizer para alguém, parar de ficar engolindo isso sozinho, parar de viver isso sozinha, confesse a alguém. Agora veja o que é que o Tiago diz. Ele diz que uma vez que você, irmão, recebe a confissão de um pecado de alguém, não é para você mandar no zap para alguém. Não é para você comentar com A, B ou C, nem comigo, nem com o pastor da igreja. É para você orar por ela, para que essa pessoa seja curada. O Tiago fala da súplica do justo que muito pode. Mas aí você diz, não pastor, eu não posso. Eu não sou justo, eu sou pecador, sabe? Eu tenho os meus pecados. Eu não posso orar por cura de pessoas. Eu não posso ouvir a confissão de um irmão e orar pela cura dessa pessoa, porque eu sou um doente também, eu sou pecador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui é justo? Sabe quem é justo? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Qualquer crente, qualquer cristão, cujo pecado foi confessado e perdoado em nome de Jesus de Nazaré, esse é justo. Porque nós não nos justificamos, Ele nos justificou na cruz. Todo cristão verdadeiro e sincero, que tenha confessado o seu pecado em nome de Jesus, esse é justo. Então você pode orar por cura de enfermos. Você pode orar pela cura da alma de uma pessoa que está algemada ao pecado. Você não precisa de um profissional da religião. Você pode fazer isso. Você não precisa de nenhum guru espiritual para isso. Se você é um cristão verdadeiro e sincero, você pode orar. E isso vai nos fazer perseverar nesse mundo caído, até que o nosso Redentor volte. E o Tiago cita Elias aqui, né? Fala que Elias orou,
A chuva não veio, ele orou de novo, aí a chuva veio. Elias, um cara da meteorologia, né? Orava e tal, aquela coisa. Aí alguém diz assim, mas pastor, olha o exemplo que o Tiago também vai dar. O cara nivela lá por cima, pega o Elias. Mas quem era Elias? Olha o versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos às mesmas coisas. Você pode orar, você pode clamar. Sabe por quê? Porque já não é mais você quem vive. Cristo vive em você. E para terminar, porque senão eu vou longe. Tiago não termina sua carta de modo convencional. O que eu chamo de convencional? Ele não termina sua carta com uma bênção, como geralmente o apóstolo Paulo faz nas suas cartas. Não, mais uma vez, dos versículos 19 a 20, o Tiago termina com um conselho pastoral, falando sobre salvar o desviado. Ah, mas esse é outro termo que a gente também não gosta. Não, porque as pessoas não podem se converter, eu não converto ninguém. Ah, de fato, você não converte ninguém. Será? Será? Eu tenho para mim o seguinte, que antes de uma pessoa se converter a Cristo, primeiro ela pode se converter a uma pessoa sim. Lembra, há uns domingos atrás, que eu contei a história do meu amigo, do Gustavo, que foi jogar bola comigo e se converteu, só ele estava falando palavrão, não sei o quê. Pois é. Primeiro, eu me converti. Depois o Gustavo veio e se converte a mim. Porque o Gustavo queria ficar junto comigo. Junto com os meus amigos. E à medida que ele ficou perto de mim, ele começou a ver quem? Cristo. E depois disso ele se converte a Cristo. As pessoas precisam se converter a você sim. Você precisa ser exemplo para as pessoas sim. As pessoas precisam estar próximas a você sim. E a partir desse primeiro momento, como resultado, elas vão conhecer a Cristo através da sua vida. E olha o que o Tiago fala. Versículo, estou acabando, gente. Estou acabando. Versículo 19. Ele é muito forte no versículo 19, quando diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter. Eu gostei da versão da NVI. A NVI diz: e alguém o trouxer de volta. Eu quero terminar falando algo muito sério para você. Nós somos responsáveis pela vida das pessoas que nos deixaram. Nós somos responsáveis pela vida das pessoas que nos deixaram. Eu me lembro que quando eu assumi a igreja, essa igreja, conhecendo toda a história dela, e um ano antes de eu assumir a igreja como titular, muita gente foi embora. Quando eu assumi a igreja, sabe o que eu fiz? Eu chamei algumas pessoas mais experientes na igreja, que conheciam a história da igreja. Eu me lembro que uma dessas pessoas foi a minha companheira de oração, a Raimunda. A Raimunda fez uma lista junto comigo, de gente que estava aqui, que foi embora amargo da igreja. E eu lembro que ela perguntou assim: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou atrás dela pedir perdão. E eu fui pessoa por pessoa. E eu disse assim para ela: vocês não me conhecem, eu sou o novo pastor da igreja, e eu estou aqui para te pedir perdão em nome da igreja. As pessoas ficavam assim: mas você não me fez nada. Eu falei: não, eu estou aqui para lhe pedir perdão. Sabe qual é a ideia que a gente tem? A gente fica com aquela ideia assim: a pessoa veio para a igreja e foi embora, ela tem que voltar. Ela volta. Ela saiu, ela volta. A gente não precisa fazer absolutamente nada. Vá atrás das pessoas. O Tiago está dizendo: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém que estava entre nós e se desviou da verdade,
se desviou da verdade, e alguém o converter, ou na versão da NVI, alguém o trouxer de volta. Esse é o movimento que eu e você temos que fazer, trazer de volta. Eu mencionei aqui meu amigo Gustavo, e eu quero terminar com essa história. Eu preguei aqui em uma das mensagens da série falando sobre o Gustavo, que ele se converteu, jogando futebol junto com a gente, ele falava palavrão sozinho. Aí falou, cara, o que está acontecendo? Aquela coisa toda. Pois é, o Gustavo um dia se converteu. Se converteu. O problema é que o Gustavo, no meio do caminho, decidiu sair da igreja. E o Gustavo era meu companheiro de infância, de jogar bola na rua antes do evangelho. E eu me lembro o dia que ele disse para mim, falou assim, cara, não dá mais para mim, eu estou saindo fora. Eu falei, como é que é? E o cara era meu parceiro de acampamento, de pintar as unhas dos diáconos enquanto dormiam. Os diáconos, os presbíteros. Eu brincava muito com os presbíteros, hoje eu fico mais tranquilo, né, com os caras. E um dia o cara disse no acampamento de carnaval, antes do acampamento de carnaval, eu não vou, não dá mais para mim, e o Gustavo foi embora. E eu chegava na igreja e não via mais o meu brother. Eu não via mais o meu amigo. E a gente foi para o acampamento de carnaval e eu não via mais o Gustavo. E aquilo me doía na alma. Quando a gente voltou do acampamento, eu disse assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu peguei o meu violão. Era meia-noite, tinha ninguém. Ninguém lá em Leme. 8 horas da noite já não tem ninguém, né? Quando deu meia-noite, eu peguei meu carro, parei lá perto da casa dele. O Gustavo morava numa casa de esquina, tinha um terreno, e eu sabia onde era a janela do quarto dele. Eu parei, entrei no meio do terreno baldio e comecei a tocar. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. A canção que eu quero cantar brota do fundo do peito. O recado que eu vim te dar é fruto do amor que não falha. Quanto tempo passou, sempre penso em você como alguém que ainda pode voltar. Deixe tudo para trás, meu amigo, irmão, coração machucado e sem fé. Volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Aí o Gustavo Brejana falou assim, quem está aí? Eu falei, o bicho sou eu, cara. O bicho volta, velho, eu amo você, cara, Cristo também te ama. Aí o pessoal do lado falou assim, esses dois são meio estranhos aí, eu tô achando meio complicado esse cara. Aí eu terminei esse serenato e falei assim, estou indo embora, cara, mas eu amo você. Um mês depois tinha conferência missionária na igreja. Eu estou sentado, quem chega, senta do meu lado assim. Deixa eu sentar aí. Eu falei, cara, senta aqui, meu. Ele sentou do meu lado, aí no final o pastor pregou. E o pastor fez o apelo. E à medida que o pastor fazia o apelo, eu já queria ir, por mim mesmo já queria ir lá na frente, mas eu queria que o bicho fosse junto, né? E aí o Gustavo, o pessoal foi para frente, eu fiquei quieto. Daqui a pouco o Gustavo levanta com lágrimas nos olhos, eu olho assim para ele e diz assim, não dá, eu tenho que voltar. Eu falei, volta, querido. Ele se ajoelhou, ajoelhei junto com ele, fiquei junto com ele lá. E chorei com o Gustavo, e hoje o Gustavo está lá, presbítero, homem de Deus. É um homem de Deus, o presbítero, né? O que eu e você precisamos fazer é ir atrás. Quantas pessoas estavam nesses bancos da igreja que você sabe que estavam aqui e que hoje já não estão, por N circunstâncias, não me interessa. Vá atrás. Vá atrás. Porque se ainda nós somos cristãos, nós vamos fazer alguma coisa.
Se ainda nós somos cristãos, nós vamos perseverar nas nossas tribulações. Se ainda nós somos cristãos, nós vamos pedir sabedoria do céu. Se ainda nós somos cristãos, nós vamos segurar nossa língua. Se ainda nós somos cristãos, nós vamos perceber que nós somos pequenos. Mas se ainda nós somos cristãos, irmãos, nós vamos viver esse evangelho, olhando para o céu, esperando que o Redentor volte, e até que Ele venha, até o dia que Ele venha, que Ele retorne, que Ele volte para essa terra e nos leve para Ele, até o dia que até esse glorioso dia chegar, nós vamos viver assim, nos derramando diante do altar, e vivendo o seu reino, E Deus abençoe muito você, e que você hoje responda a pergunta positivamente: sim, eu ainda sou cristão, porque eu vou viver essa realidade. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por ter estudado a carta de Tiago, obrigado pela tua palavra que é viva e poderosa e pulsante. E eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe o teu povo com cura espiritual, com cura física, com sabedoria, com discernimento, com essa fé perseverante, com essa paciência de que o Senhor voltará. E faz de nós um povo feliz que canta. E que canta, Senhor. Faz isso em nós. E que possamos ser cristãos. Sermos cristãos verdadeiros. Para a tua honra e para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. Você que ainda é cristão. E te faça caminhar firme, ainda que com lágrimas, mas firme no Evangelho, hoje e até o dia que o nosso Redentor voltar, até o dia da sua volta. Maranata, vem Senhor Jesus, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.